Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 28, do verso 5 ao 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, do verso 5 ao 21. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. E vendo Saul, me dê um som melhor aqui, irmão, mais alto. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele com ele 2 homens, e de noite vieram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e encantadores. Por que, pois, me armas uma cilada, um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isto. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? Ele disse: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Olha, você morre, a morte não muda você de qualidade de espírito. Você continua sendo um Deus. A Bíblia disse em São João, Jesus disse: vós sois o que aqui na terra? Deuses. Quando Samuel foi ressuscitar, a feiticeira teve a sinceridade de dizer para Saul: vejo deuses. Aleluia. Você continua, a morte não muda nosso estado de espírito, ela muda nosso estado físico, não é? Glória a Jesus. E verso 14, ele disse: como é a sua face? Saul perguntou. E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Agora ele se humilhou, não é? Agora ele se humilhou, porque ele estava em necessidade. Deixa a corda arrochar, para você ver se você não vai humilhar. Se nós não vamos descer do nosso pedestal do ego e nos humilhar. Quanta coisa está frouxa, nós falamos: eu não gosto de abóbora, eu não gosto de quiabo, eu não gosto desse tipo de coisa, mas deixa a coisa arrochar. Você vai dizer: ô quiabinho gostoso, ô abobrinha gostosa. Nós vamos dar valor a essas coisas que nós desprezamos. Saul prostrou, verso 15. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, muito angustiado. Deixa a angústia vir, a angústia virá tempo de angústia. Deus permite o salvo. Saul era salvo, mas ele tinha que passar por essa angústia para poder Deus tirar o melhor dele. Deus tira o melhor do homem no tempo de angústia. Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. Deus, se tornou vítima. Deus desviou de mim. Foi Deus que desviou dele? Foi ele que desviou de Deus. Deus tem desviado de mim, não me responde mais, nem por ministério de profetas, nem por sonho, nem... E isto por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Estou desorientado.
é só profeta que tem a palavra para nós. Por que Saul não chamou um dos sacerdotes? Havia muitos sacerdotes. Ele mesmo tinha 80. Nenhum deles tinha resposta para ele. Teve que chamar Samuel para falar para ele o que ele tinha que fazer. O valor de um profeta, irmãos, é muito grande. Deus nos ajude a valorizar isso, esta mensagem. Veja, pelo ministério, nem por sonhos, e por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Verso 16, então disse Samuel: por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque você virou as costas para ele? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado a teu companheiro Davi. Aquilo enfurecia mais ele, sabendo que Davi era o sucessor. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e nem executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Era para você executar a ira do Senhor contra Amaleque. Deus iria te usar, mas você não deixou Deus te usar. Às vezes Deus quer nos usar, irmãos, para salvar uma alma lá no nosso trabalho, na rua, e nós, por causa do ego, da vergonha, não deixamos. Nos tornamos um Saul da vida, não é? Verso 19, o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Não é só você não, Israel, o povo inocente, sofreu pelos pecadores. E amanhã, veja aqui, Saul era salvo. E amanhã tu, só ele, e teus filhos, descanse, pai, tu e teus filhos, tu e teu rebento. Deus disse a Abraão: tu e tua semente. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Onde estava Samuel? No departamento lá dos perdidos ou dos salvos? Samuel estava na região dos salvos. Mesmo estando no paraíso, mas lá havia regiões, departamento. E ele estava na região dos salvos. Se Saul iria estar com ele, prova que Saul iria estar na região dos salvos. Não é assim? Amanhã estará. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus, por causa do seu pecado, Saul. Isso aqui vai ser entregue na mão dos seus inimigos. Os filisteus vão tomar conta disso aqui, no arraial de Israel. Verso 20, imediatamente Saul caiu estendido por terra, grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. Saul sabia o que Samuel falava era verdade. O ego dele às vezes fazia ele desobedecer, mas que ele sabia o que o profeta falava era verdade, era. Às vezes o nosso ego nos faz deixar a palavra do profeta de lado, mas que a nossa alma sabe que o que o profeta disse é a verdade, sabe? O mundo, eu já ouvi um líder, um dos maiores líderes da religião do nosso país dizer, do mundo, né? Não é do nosso país, não, do mundo, Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborne, esses três líderes, que é um dos maiores do mundo, esses outros são todos filhos dele, esses outros que mais novos, e eram ramificados deles, de Billy Graham, Oral Roberts, esse neopentecostalismo, vieram deles. Mas eles falaram, Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborne, falaram com a boca deles, que William Branham, de fato, é um profeta de Deus. Falaram para um pastor nosso, meio incrédulo, era denominacional, falou: se Billy Graham confirmar, eu batizo em nome de Jesus. E foi lá, tinha dinheiro, né? Billy Graham falou para ele: veja, Samuel,
e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia, toda aquela noite. Ele se desmaiou, Saul se desmaiou em ver as palavras agudas que saíram da boca de Samuel, que era a boca de Deus. Verso 21, então veio a mulher de Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada, a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Quis despistar ele, né? Mas ele estava trêmulo, porque ele sabia, a alma dele sabia que o que ele tinha ouvido de Samuel era a verdade. A mulher dele não é um produto, coproduto, não entendeu muito bem, mas Saul sabia o que ele tinha ouvido. Você sabe de quem você tem ouvido. Não adianta tentarmos trair a nossa consciência. Nossa consciência fala mais alto. Ela sabe de onde temos ouvido, de onde veio essa voz. A alma de Saul sabia de onde vinha aquela voz. Vinha da boca de um profeta. E aquilo estremeceu ele, que jogou ele por terra. Oremos. Deus amado, pedimos, Senhor, vivifique essas palavras em nossos corações. Ajuda-nos com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus, dá-nos mais temor reverencial. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podeis assentar. Na mensagem de perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, parágrafo 90, o profeta diz: quando Saul se apostatou, veio um espírito mau sobre ele, por isso ele vivia atormentado. Quando nós nos apostatamos, virando as costas para Deus, pode esperar, não vem outra coisa, vem um espírito mau sobre nós, e nós ficamos uma pessoa atormentada. Isso quer dizer, uma pessoa que não tem paz de espírito. Por que o mundo está assim hoje? Atormentado, porque estão apostatados. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, parágrafo 90, o profeta disse: quando Saul se apostatou, veio um espírito mau sobre ele, porque só há dois espíritos na terra, o de Deus ou do diabo. O espírito mau veio sobre ele, por isso ele vivia atormentado, nervoso, atormentado, qualquer coisa deixava ele abalado, transtornado da vida. Mas Davi não. Davi tinha paz, equilíbrio nas situações. Davi, antes dele se apostatar lá com a Betseba, ele era um homem tranquilo, ele tocava a harpa para Saul e tangia aqueles espíritos maus que havia em Saul. Ô Saul, Davi dizia, Saul, porque Saul mandava buscar Davi de longe. Onde está Davi? Às vezes Davi estava nos campos. Traga-se a Davi para tocar a harpa, porque só a harpa tocada, ungida pelas mãos de Davi, é que me alivia desse tormento. Aí Davi vinha, tocava a harpa, e aqueles espíritos maus saíam de Saul, ele ficava aliviado. Mas quando Davi saía, passava um tempo, Saul se apostatava de novo, e os espíritos maus pegavam de novo, e ele chamava Davi de novo para tocar a harpa. Os dedos de Davi eram ungidos. Esses hinos que vocês cantam são ungidos. Aleluia, aleluia. Nunca queira, irmãos, ter uma vida assim como a de Saul. Obedecer é melhor do que desobedecer, porque no obedecer você tem paz, tem vida, tem alegria, tem sossego e não tem tormento, não tem peso de consciência. Mas vamos aqui, outro que
sofreu muito peso de consciência, porque o pecado faz pesar a nossa consciência, estira a paz da gente. Abraão, veja a mensagem Demonologia e Estado Religioso, parágrafo 83 até o 92. Veja Abraão lá, desterrado, lá estava aquele companheiro, Abraão. Foi, e Deus lhe deu a terra da Palestina e disse-lhe para não sair de lá. Qualquer judeu que deixava a Palestina se apostatava, era apóstata. Isso é como qualquer cristão que deixa a palavra, se apostata. O Espírito Santo o deixa só. Você quer ir para o mundo? Vai sozinho, que eu não vou não, o Espírito Santo fala. Você quer ir mentir? Vai mentir sozinho, que eu não vou não. Não vou não. Te deixa só. E lá estava Abraão sozinho, fora da terra. A nossa terra, irmão, a nossa terra é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. É o nosso habitat. Não saia deste habitat. Você não terá paz. Saul não tinha paz. Davi, no Salmo 51, não tinha paz. Abraão, lá com Abimeleque, não tinha paz. Por quê? Porque estava fora do seu habitat. Fora do nosso habitat, irmão. Nós vamos ser igual Saul, estar atormentado, pesado. Levantar de noite, perde o sono, tem que ir no bar tomar uma cachaça para aliviar. Atormentado é assim, pessoa atormentada faz para aliviar as cargas. Nós aliviamos nossas cargas, não é com cachaça, é com oração. É com oração. Os jovens do mundo aliviam com cachaça, com drogas, para aliviar a tensão. Tomar mais uma para aliviar a carga, faz ele ficar mais pesado. No outro dia amanhece com uma ressaca terrível. Não, o cristão, nós íamos na igreja domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, para quê? Para aliviar as cargas. Amanhã, segunda-feira, nós precisamos de usar São Rizal. Amanhã, segunda-feira, nós amanhecemos com São Jesus. São Jesus. Não precisa de São Rizal. São Jesus. Aleluia! Mas Saul vivia atormentado. Agora Abraão, na Palestina, saiu da Palestina, sua terra. Saiu, qualquer judeu que deixava a Palestina se apostatava. Deus disse que para ele ficar lá, quer passasse fome, quer tivesse fartura, fica aí, Abraão. Eu sou o Senhor Jeová Jiré, eu proverei alimento para você. Mas Abraão, como eu, como você, não acredita muito. Nós duvidamos de Deus. Quando a coisa aperta um pouco, nós queremos pular fora. Nós queremos dar nossos próprios pulos. E é aí que nós erramos. Nós dizemos, se eu der esse dízimo, vai me faltar. E vai, porque você não está dando de coração. Vai te faltar. E vai te trazer desgraça, porque você está usando coisa que não é sua. Vai te trazer desgraça para a sua vida. Se Deus lhe diz para fazer alguma coisa e você não faz, então você é apóstata. Apóstata fica sem a unção de Deus. Nós lemos de manhã, o irmão Brana chegou a ficar 5 anos sem a unção, porque Deus tinha mandado ele ir com aqueles pentecostais e a sogra, os amigos. Cuidado com os amigos. Eu lembro da oração de Lutero. Lutero teve uma oração sábia dizendo, Senhor, livra-me dos meus inimigos e também de meus amigos. Porque amigos também nos enredam. Ele disse, eu peguei a ameba. Porque Deus me disse para mim ir para a África e eu fui para a Índia. Ao ouvir amigos, pastores, me convenceu a ir para a Índia.
e eu peguei uma doença terrível chamada ameba, quase que eu morro. O irmão Brana fala isso aqui nessa mensagem de imunologia. Se Deus lhe diz para fazer alguma coisa e você não faz, então você é apóstata. Deus disse para você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e você usa os títulos, você é apóstata. Você está fora do programa de Deus. E nós não nascemos para ficar fora do programa do nosso regente. Você tem que entender isso, irmão. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Não busque felicidade plena fora do programa de Deus. Você pode ter felicidade passageira, através do efeito de uma bebida alcoólica. Só que passa 24 horas, você fica aí num tédio terrível. A droga, você fica alucinado. Passa 24 horas, aquilo passa, você cai num tédio terrível. Não, a unção do Espírito Santo não nos deixa em tédio, em melancolia, em tormento. Nos deixa cheio de gozo, de alegria, de paz, de contentamento. Mas lá estava Abraão, apóstata, está certo? Muito bem, veio uma seca lá na Palestina para provar a fé de Abraão, que Deus permite as provas vir sobre nós para ver se nós vamos manter onde Deus diz para nós ficar ou não. Deus permite as provas aqui dentro da igreja para ver se vai manter na palavra ou vai embora. Porque todo mundo que sai com razão, irmão. Com razão, justificando razão. Eu saí por causa disso, do irmão, da irmã, do fulano, do pastor, do diácono. Com razão. E Abraão saiu da sua pátria com razão. A seca, eu vou morrer de fome aqui na Palestina. Eu vou sair. Razão. A razão é inimiga da fé. É o slogan do pastor Edson: ou eu sou cristão ou eu tenho razão. É o slogan do crente, não é? Está certo? Muito bem. Veio uma seca para provar a fé de Abraão, e em vez de Abraão ficar lá na Palestina, como Deus disse para ele ficar, não, ele não conseguiu ficar lá. Ele fugiu e levou Sara, sua esposa, e foi cerca de 300 milhas. Queria ter tempo para entrar nisso, para outra terra. Foi 300 milhas para a terra dos filisteus, e lá estava ele no campo do inimigo. Fora da palavra de Deus, fora dos terrenos de Deus, nós estaremos no campo do inimigo. Não pense você, minha irmã, meu irmão, nós todos, que estaremos bem-sucedidos no terreno do inimigo. Vamos ter problema lá. E quando ele chegou lá, então tinha este grande rei lá, Abimeleque. Ele era jovem, este rei, e estava procurando uma esposa. E então ele encontrou a mulher de Abraão, Sara, e se apaixonou por ela. E Abraão disse: agora diga a ele que você é minha irmã e eu sou seu irmão. Veja, pela lógica, eles já tinham sido transformados. Que Abimeleque não ia desejar uma velhona pelancuda. Que antes da transformação, a Bíblia, a história diz que ela estava com 75 anos. Abimeleque era um jovem. Ele não ia desejar uma velhona pelancuda. Ela já tinha sido transformada. Abraão havia sido transformado. E essa transformação significa para nós batismo com o Espírito Santo. Então você pode acordar e lembrar que mesmo depois de você ter o batismo do Espírito Santo, você continuará sendo tentado. Tentada. O irmão Brana diz que Canaã é o símbolo do Espírito Santo. Canaã não é símbolo do milênio, porque no milênio nada morrerá. Em Canaã morreu, eles mataram gigantes. E ele disse: em Canaã foi que eles lutaram mais. E dentro do batismo do Espírito Santo é que a nossa luta fica mais intensa. Mais intensa. Você ora pelo batismo do Espírito Santo, não ora? Mas se Deus te ouvir e te enviar o batismo do Espírito Santo,
Você terá que lutar com demônios que são maiores do que você, cara a cara. Como os israelitas lutaram com gigantes que eram maiores do que eles. Mas sabendo que você vencerá, porque você terá um que é maior do que esses gigantes. Veja, quando ele chegou lá, então tinha esse grande rei Abimeleque, procurando uma esposa, e olhou para Sara e se apaixonou por ela. E agora? E agora, hein? O que Abraão vai fazer? Abraão disse, agora diga a ele que você é minha irmã, e eu sou seu irmão, tá? Querendo esconder a pele. Que um rei apaixonou pela mulher do homem, o rei corta o pescoço de qualquer um que passar na frente. Se ele apaixonou, cai de quem parar na frente, morre. Morre. O gosto de um rei, ninguém atrapalha o gosto de um rei. Parágrafo 85. Então isso agradou Abimeleque, assim disse, muito bem. Quando Abraão mentiu, pediu para Sara mentir, isso agradou Abimeleque, disse, muito bem, então ela está livre, é sua irmã, o queijo é rapadura, deu certo. Vamos levá-la para o castelo. Suponho que as mulheres a arrumaram, e ele ia se casar com ela no dia seguinte, Abimeleque. Mas Deus é bom demais, irmão. Deus é bom demais. Deus vela pelo eleito. Deus vela pela predestinação. Abimeleque era um bom homem, um homem justo. E aquela noite, enquanto dormia Abimeleque, o Senhor lhe apareceu. Por amor de Abraão, o Senhor apareceu a Abimeleque para lhe corrigir. Por amor de você, Deus faz o seu inimigo capotar o carro e morrer. Quantas pessoas morrem por causa de você? Era para você morrer, mas quem morre é o seu inimigo. Era para Abraão morrer, mas quase que morre, era Abimeleque. Pela lógica, era para Abraão morrer. Ele estava fora da terra, mentindo, apostatado. Mas Deus, que é cheio do amor divino, pesou a mão, foi sobre Abimeleque, não sobre Abraão. Lógico que Abraão colheu o que ele plantou, mas quem estava em maus lençol ali para morrer era Abimeleque. Enquanto Abimeleque dormia, o Senhor lhe apareceu e disse, é como se você estivesse morto, se você tocar nessa mulher. Ele disse, o homem, a mulher com quem você está para se casar, o Senhor disse para Abimeleque, é a esposa de outro homem. E agora observe, é a esposa de outro homem. Ora ele disse, Abimeleque disse, Senhor, tu conheces a sinceridade do meu coração. Um homem justo era Abimeleque. Tu conheces a sinceridade do meu coração. Aquele homem me disse que aquela era sua irmã dele, e não me disse ela própria que aquele era seu irmão. Eu não tenho culpa. Ele disse, Deus disse, conheço a sua sinceridade, Abimeleque, tudo bem, a sinceridade do teu coração, e é por esse motivo que te guardei de pecar contra mim, mas aquele lá, Abimeleque, é meu profeta, ele está atravessando um período de fracasso, de apostasia, mas ele é meu salvo, é meu profeta. Ô irmão, quando Deus põe seu nome no livro da vida do Cordeiro, Ele não apaga não. Ele não apaga não. Você sofrerá as consequências se você errar. Você purgará por cada erro que você praticar. Porém você não perde a sua herança. Glória a Deus, irmãos, pelo amor divino. Veja, Deus disse aqui, o que era ele, Abraão, apóstata, um rábula mentiroso. Veja o profeta dizendo no parágrafo 89. Abraão, lá estava ele, um apóstata, um rábula mentiroso. Está certo?
Oh, não existe mentirinhas inocentes, não. Ou são mentiras intencionais, ou não são mentiras mesmo. E este homem, encontrando-se lá, contando descaradamente uma mentira para Abimeleque, dizendo que aquela era sua irmã, quando era sua esposa, fazendo rodeios, medo de falar a verdade, o Abimeleque cortar o pescoço dele. Essa carne nossa é custosa. Enquanto nós estivermos nela, mesmo com o batismo do Espírito Santo lá dentro, mas do lado de fora ela continua sendo carne. Ela precisa estar policiada 24 horas por nós. Por nós. Abraão mesmo, lá transformado, o tipo do batismo do Espírito Santo hoje em nós, mas um pouquinho que ele descuidou, ele estava lá contando mentira, para poupar a carne. Deus, ajuda nós a aprender isso nesta noite. E aqui estava um homem justo, que se encontrava diante de Deus e disse: Senhor, tu conheces meu coração. E Deus disse para Abimeleque: não ouvirei sua oração. Deus não ouve a oração do incrédulo. Ele não ouviu a oração de Agar. Não ouça a tua oração, Abimeleque, mas leve-a de volta e deixe que ele, o marido dela, Abraão, ore por você. Meu Deus, mas Abraão é um mentiroso, um apóstata, ele tem que orar por mim? Ele que mentiu? Mas ele é meu profeta. Ele é meu profeta, não importa o que está acontecendo com ele, ele é meu profeta. Não importa a fase presente que você atravessa, minha irmã, meu irmão. Se você é de Deus, você é de Deus. Creia nisto. Deus está responsável. Jeremias capítulo 1. Deus está responsável pela sua palavra, pelo seu eleito. Ouvirei a oração, não ouvirei tua oração, Abimeleque, mas leve-o de volta e ele orará por você. Ele é meu profeta e eu o ouvirei. Abimeleque era justo, mas Abraão era santo, era filho. Não importa ser só justo, tem que ser filho de Deus. Filho. Há muitos justos no mundo, que não bebe, não mente. Muitas pessoas do mundo justas, mas no entanto adora Santa Maria, imagem de escultura por aí. Você não, às vezes você tem mais falha do que muitos justos que tem por aí. Mas você sabe como adorar a Deus da forma correta. Você sabe como é o nome de Deus. Você sabe qual é o caminho de Deus. Não está, às vezes, por desobediência sua, colhendo, mas que você sabe. Há muita diferença. Veja, ele é meu profeta, eu o ouvirei. Oh, coisa boa, isso deve nos encher de gozo, irmão. Deus ouve a oração de filho, de filha. Você pode estar no pior buraco que você tiver, mas se você é uma filha, pai, ele responde de lá: o que é, minha filha? O que é? Estou aqui para te ajudar. Ele te ouve. Mas se você não é filho, sim, um apóstata mentiroso, mas é meu profeta. Isto é verdade, isto é a Bíblia. Agora não vem até a esta extremidade aqui, do lado do calvinista, porque às vezes o profeta cuidava de mostrar os dois lados. E senão você vai cair do lado calvinista, dizendo uma vez na graça, para sempre na graça, eu posso aprontar, pintar o 7, o 8. Cuidado, você vai colher por cada grão que você plantar, e a colheita é aqui. Mas que isto anula sua filiação, não. Jesus orou em São João 17, diz: Pai,
nenhum daqueles que tu me deste eu lançarei fora. Mas que você passa pela purgação, passa. Deus permite você comer o pão que o diabo amassou, como Abraão teve que passar, para você ser purgado, como Saul, por exemplo, né, onde lemos aqui, cair naquela angústia ao ponto de ficar seco espiritual, enxavido, sem unção, para você clamar, mas perder a sua salvação jamais. Veja, teremos tempo para explicar isso depois. Mas veja, Abraão, um profeta, apostatado, e Abimeleque, um justo. Então, Deus vela pela sua palavra. E nós devemos primar por ela, por estar nela e ela em nós. Esta é a vitamina do crente. Vitamina do crente não é a 51, não é o whisky, não é a cerveja. Cada dia aparece uma marca nova aí de cerveja, né? Vitamina do crente, o estímulo do crente é estar no posto do dever. E o nosso posto do dever é na palavra de Deus. No parágrafo 115, mensagem de demonologia e estado religioso, o profeta disse: não importa quanto de ensino você tenha, você pode aprender isto à força. Deus não está em grandes palavras, bem polidas. Polidas. Ah, meu pastor fala amém, bem aveludado. Tire isso da cabeça, gente. Deus está em sua palavra. Deus está num coração honesto. Você pode ficar de pé aqui e falar grandes palavras como não sei o que. Isso não o traz mais próximo de Deus. Falar bonito, saber expressar o antônimo das palavras, o sinônimo de cada palavra. Isso nem me arrepia, sabe? Eu não tenho um pingo de inveja disto. Não. Foi o tempo que eu admirava isso. Hoje, depois de tanta decepção da vida que a gente vê pessoas cheias de divisa e depois você vai ver onde param em vidas imundas e sujas, a gente vai decepcionando. Agora com Deus não tem jeito de se decepcionar, não. Com Deus você só vê quem confia nele, só sai bem, só se dá bem, só termina bem. Mas quem se envereda com coisas fantasmagóricas, primeira coisa é se embaraça com a vaidade. Fica inchado, de tanta pessoas ovacionar, fica inchado que às vezes não cabe nem dentro de casa mais, tão grande. Igual aquele pastor que eu falei que sexta-feira ia nos encontros, parou de nos encontros, aí eu liguei para ele: irmão, o que foi? Eu não sabia. Ele disse: eu com um donzão que eu tenho, e nos encontros, ficar uma semana sentado lá, só ouvindo, e não pregar, é uma perca. Eu disse: irmão, mas o senhor não prega humildades? Lá é hora do senhor viver o que o senhor prega, vai ser humilde. Eu não aguento não. Se torna tão grande que não pode ficar sentado ouvindo, não pode aprender, só tem que falar. Eu disse: irmão, o senhor tem sua igreja, pregue na sua igreja lá dia e noite, até doer a veia do pescoço. Mas nos encontros, deixa Deus tratar com o líder lá que está atendendo. Mombrana disse: você pode ficar de pé e ensaiar como repetir seu sermão e dizer estas coisas. Isto não te aproxima de Deus. Você pode aprender com um dicionário ao ponto de dormir com um debaixo do seu travesseiro. Mesmo assim, não te aproxima de Deus. Eu vou ler o dicionário, significado de sinônimo, de antônimo das palavras, e ler até dormir, aí põe debaixo do travesseiro, fala: amanhã eu acordo cedinho, vou continuar lendo esse dicionário. Etimologia. Mombrana disse: tudo bem,
Mas isso não te aproxima de Deus. Isso não é a chave. Não. Esse é o parágrafo 115 da mensagem de demonologia, volume 2, não é? Um coração humilde, submisso em simplicidade, é o que te traz a Deus. Aí você lembra lá do João Batista, não sabia quase nada, era um homem de deserto, aos 9 anos foi exilado, foi lá para o deserto. Creio que ele teve pouca escolaridade, mas tinha um coração honesto e humilde perante Deus. Falava tudo esquisito, era de machado, era de cobra, de serpente, mas Deus estava naquilo. Isso é que interessa, gente. É Deus estar na coisa. Isso é que é valor. Isso é verdade, amém? Um coração humilde, Deus ama. Deus ama um coração humilde. Isso não quer dizer que pessoas cultas têm 3, 4 faculdades que não possam ser humilde. Pode, mas que é mais difícil porque o diabo trabalha no ego e geralmente incha, a pessoa incha, cheia de divisa. É um coração humilde, Deus ama. Faça igual Moisés. Moisés tinha umas 3 faculdades. Ele era general dos generais. Tinha umas 3 faculdades. Mas quando a coluna de fogo cruzou com ele lá, ele teve aquele encontro com a coluna de fogo, ele se tornou tão humilde, tão simples, que ele preferiu ir amassar barro do que morar lá no palácio de Faraó. Ele estava com um pé para ser o próximo Faraó. Ele sabia que ele seria o próximo Faraó. Mas ele descobriu sua origem. Ele disse: eu não sou daí, eu sou daquele povo lá em Goze. Quando o Faraó descobriu, estava lá Moisés todo melequento de barro, amassando barro lá, junto com a sua origem, humilde, simples. Coluna de fogo fez de Moisés o que realmente ele precisava ser. Coluna de fogo no caminho de Damasco fez de Saulo que realmente ele precisava ser para ser um filho de Deus. A coluna de fogo em nossas vidas fará de nós o que nós precisamos ser. Ó Deus, assim como o Senhor teve aquele encontro com Saulo, com Moisés, tenha com cada um de nós. Para nós entrar no nosso posto do dever, verdadeiramente como eles entraram. É só o Espírito Santo, uma experiência experimentada com Ele, é que nós saberemos ocupar o nosso lugar. Mas se não, ficaremos puxando o tapete do outro, querendo ocupar o lugar do outro, cheio de briguinha. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Leva ao inferno. Um coração humilde, Deus ama. Seja humilde, gente. Nada que Deus propõe para nós é para o nosso mal. Tudo que Deus propõe para nós é visando o nosso bem. Não pense diferente, não. Não fica inimigo, irado com Deus. Senhor, o Senhor existe demais. Não fica irado assim, não. Deus nos ama. Tudo que Ele propõe para nós em Sua palavra é porque Ele já previu aquilo antes. Que aquela é a melhor maneira para nós vencer. É a melhor maneira. É estar fazendo daquele jeito. Nós não sabemos de nada, Deus sabe melhor. Não teime com Deus. Teimar com Deus, você vai parar à margem da estrada um dia, todo decepcionado. Toda decepcionada.
e sem paz, como estava o Saul lá, todo atormentado. Por quê? Fruto das teimas dele. Deus dizia uma coisa, ele fazia outra. Teimava. Parou à margem do caminho, todo decepcionado. Deus habita num coração humilde, não num coração egoísta, não em teologia, seminários, não em todos esses lugares diferentes, não em palavras pomposas. É bonito ouvir palavras bonitas. É bonito ouvir palavras bonitas. Mas se palavras bonitas salvasse, a Grécia, que é a mãe de palavras bonitas, porque de lá que saíram os Platões, os Sócrates, pais de frases lindas, seria hoje uma potência. Vai lá ver a Grécia, mais pobre, muito mais pobre do que o Brasil, materialmente, toda arrasada. Se palavras bonitas salvasse, pelo menos materialmente, a Grécia seria uma líder. No entanto, está lá arrasada. O que salva, isso Deus coloca, é como Nabucodonosor, coloca lá embaixo. A Grécia, Deus colocou ela lá embaixo hoje, para mostrar que a arrogância, a petulância humana não vale nada. É Deus que tem valor. Ponha Deus na coisa. Ponha Deus no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu casamento. Aí vem cursinho. Ai, meu casamento vai dar certo, porque eu fiz um cursinho de 1 ano para casamento. Onde eu congrego a igreja lá, ministra cursinho. Então lá não tem jeito de errar, porque a gente frequenta os cursinhos. E a gente aprende tudo para casamento. Aprende tudo? Você nunca chega ao ponto de aprender tudo. Uma vez eu vi um pintor, ele tinha 95 anos de idade. E o repórter entrevistou, ele disse, escuta, há quantos anos faz o senhor pinta quadros? Ele disse, desde aos 9 anos de idade. Aí o repórter disse, então o senhor não tem que aprender nada mais na arte da pintura, né? O senhor tem 95 anos, por certo, o senhor já conhece todos os itens, segredos da arte da pintura. O pintor diz, você que pensa, até hoje ainda estou aprendendo. Até hoje ainda estou aprendendo. Coisa bonita é quando você ouve frases assim de alguém, crente da mensagem, dizendo, estou aprendendo. Coisa feia é quando você ouve frase, sou maduro, eu posso ir lá, não vai acontecer nada. Deus me livre disto. Que Deus me livre desse espírito de arrogância. Manga madura é que cai primeiro do pé. Que Deus me ajude a conservar sempre verdinho. Manga verdinha. E nunca me vai descer dizer que eu já sou maduro. Manga madura é que cai primeiro, não é? Você tem pé de manga lá na sua fazenda? Esse aqui é o maior fazendeiro da região de Minas Sul. É professor do irmão Edson Soares. Os dois experto na coisa. Mas é isso. Quanto mais você puder se quebrantar, quanto mais simples, maior você pode se tornar à vista de Deus. Vejo que os campos estão repletos de trigo agora, ele falando da lavoura de trigo. Uma ponta repleta de trigo, carregada de trigo, um cacho de trigo, sempre se inclina. Quando tem trigo, granadinho, grão de trigo, o cacho se inclina assim, fica pesado, ele se inclina. Quando um cristão está cheio de Deus, ele fica pesado de Deus, ele se inclina. Sempre ele está inclinado ao pé da cruz. Sempre ele está inclinado, dizendo, se Deus quiser eu farei isso. Se Deus quiser eu vou lá. Aquela mulher tinha um marido que não era crente, era um cacho de trigo de grão xoxo, não tinha trigo. E aquele marido, ele dizia, mulher, hoje eu vou trabalhar. Ela dizia, lembrando de Tiago, né? Tiago 3, parece, 4. Ela dizia, meu velho, não fala assim, diga assim, mulher, se Deus quiser, hoje eu vou trabalhar.
Mulher, hoje eu vou buscar milho para nós. Ela dizia: velho, não diga assim. Diga: mulher, se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou buscar milho. Um dia ele ficou irado com aquilo, por causa de Deus. A pessoa descrente não gosta muito de falar em Deus. Falar em diabo eles gostam, mas falar em Deus irrita eles. Aí ele disse um dia, arriou a mula na carroça e disse: mulher, hoje eu vou buscar uma carroçada de lenha para você. Ela disse: velho, não diga eu vou buscar, diga se Deus permitir, eu vou buscar uma carroçada de lenha para você. Ele ficou irado e disse: olha, mulher, se Deus permitir ou não permitir, eu vou buscar. Sabe o que aconteceu? Ele encheu a carroça de lenha. De repente veio um enxame de abelha africana e montou nessa mula com a carroça, e a mula disparou e dando coice para livrar das abelhas, e rebentou tudo, derrubou ele, passou por cima dele, ele se quebrou todo. De repente ela escuta ele gritando, que vem engatinhando lá longe: mulher, se Deus quiser eu entro nessa casa hoje. Se Deus quiser eu chego nessa casa hoje. Diz a história que o Tancredo Neves disse isso: se Deus quiser ou não quiser, eu subo a rampa do Planalto e vou ser presidente. Subiu nada, que a doença pegou ele, e lá do hospital ele foi pro cemitério. Não brinque com Deus não. Brinque com Deus não. Quem humilha será exaltado, mas quem exalta será humilhado. Quanto mais humilde, irmão Brana pregou a mensagem: humilha-te. Ele disse: quer ver as alturas espirituais que você está? Vejam a quão humilde você possa ser. Segredo: cacho de trigo, quando está bem granado, a tendência é se curvar, se humilhar. Cristão, quando está cheio de Deus, um dos pontos é a humildade. Ele se humilha, nunca rebela. Mas Jesus, quando morreu, ele viu, quando estava em vida ainda, ele viu que a coisa estava tudo errada. Ele viu que estava tudo misturado. No paraíso ficavam os salvos e os perdidos. Ele disse: está tudo errado. Eu vou criar a divisão, vou separar esses meus salvos da região dos perdidos. Que misturado pode ficar não. Meus salvos pelo menos tem que ter paz depois que partem. Tem que ter paz. E aí o profeta disse nessa mensagem Estado Religioso, a partir do parágrafo 192. Eu vou apressar, depois você leia na sua casa. Eu vou começar aqui na parte B do 201. 201. Aí ele chega, abra sua Bíblia no Salmo 24. Ele ressuscita dos mortos. Ele ressuscita dos mortos. E aqui no Salmo 24, seu espírito, sua alma, desce lá para a região dos mortos, para o paraíso, e ele bate na porta do paraíso. E lá eles ouviram, Salmo 24, verso 7. E de fora grita: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Os anjos atrás dele gritando: levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Eles gritam de lá. E a voz responde cá: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E aí o profeta diz aqui, na mensagem demonologia, que Jesus, naqueles 3 dias que o corpo dele foi para o sepulcro, mas o espírito dele foi continuar trabalhando, foi lá para a região dos mortos. Foi para lá.
E ele desceu, parte B do parágrafo 200. Depois você pode ler na sua casa, a partir do parágrafo 192, Mensagem de Demonologia, volume 2. Ele desceu, posso vê-lo bater naquela porta, e aquelas almas perdidas vieram e disseram: bem, quem és tu? Ele disse: por que não deram vocês ouvido a Enoque? Pregando para aqueles que não creram em Noé, não creram em Enoque, que ele estava na região dos perdidos, no paraíso lá. Por que não deram ouvidos àqueles outros profetas que pregaram? Eles foram condenados. E aí ele disse: eu sou o Filho de Deus, que uma vez viveu. O meu sangue foi derramado. Venho contar-lhes que cumpriu o que os profetas disseram que eu faria. Tudo que eles pregaram para vocês, eu sou o resultado daquilo. Eu cumpri ao pé da letra. Passou direto pelos demônios, que naquele tempo o paraíso era um só, mas separado em divisões, divisão dos perdidos, divisão dos salvos. Aqui era a região dos demônios. Ele entrou na porta, tomou a chave da morte, do inferno, da mão dos capetas que estavam aqui. Tomou, e ele ficou sem a chave da casa deles. Já não tem chave nem da casa dele. Está escrito em Apocalipse que Jesus tomou. Entrou no paraíso, tomou a chave e veio direto aqui à região, ao departamento onde estavam os salvos. Onde estavam os salvos, paraíso. Veja, e disse: venho contar-lhes que cumpriu o que os profetas disseram que eu faria. Passou direto pelos demônios aqui, direto para o inferno, tomando as chaves da morte, do inferno, do diabo, pendurou em seu lado, aquele pendurado de chave, e começou a subir de volta, aleluia. E a madrugada chegando, aleluia. Vamos fazer uma pequena ilustração aqui. De madrugada, tem um outro grupo que se encontra aqui no paraíso. Não estão lá com os perdidos, mas está aqui, departamento separado. E agora vocês, grandes amigos católicos que creem na intercessão dos santos, se você conversa com um santo em sua igreja, esse homem é um pecador. Porque os santos hoje têm uma divisa. O sangue não é mais sangue de cordeiro e de animais. Eles estão protegidos pelo sangue de Deus. E nenhum feiticeiro entra ali mais. Ele está no inferno, na quinta dimensão, ou esperando além pelo juízo. E se foi santo, está na glória, na sexta dimensão de Deus, e não pode voltar. Isto mesmo, posso provar isto: o sangue de touros não tirava pecado, mas o sangue de Jesus Cristo divorciou o pecado. Isso é Romanos 9, verso 23 por aí. É Hebreus 9, verso 23. Posso ver Jesus subir lá onde? Ao paraíso. Está o velho Abraão, no departamento dos salvos. Estava o velho Abraão, Isaac, Jacó, e os outros lá, Samuel, o resto lá no paraíso. Posso ouvi-lo bater na porta. O irmão Brana bate no púlpito 6 vezes. Amém. Eu gosto disso demais. Estou pegando certo. Sinto-me meio religioso agora. Posso vê-lo olhar para lá. Posso ouvi-lo dizer: quem está aí? Quem é este aí? Ele responde: eu aqui. É Abraão quem fala. Quem é? Lá de dentro responde: é Abraão. É Ló. É Jó. É os santos, né? Quem é aí? Ele responde lá de fora: eu sou a semente de Abraão. Que gozo deve ter ardido no coração daqueles que estavam lá no paraíso, hein? Leia comigo aqui, ó. É Mateus 27. O Mombrano não fala abobrinha, não. Ele fala coisa bíblica. Mateus 27, leia aí, ó. É Mateus 27, verso 51 ao 53. Após a morte dele, ele desceu lá no paraíso. E eis que o véu do templo se rasgou. Mateus 27, verso 51 ao 53.
E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras, houve aquele terremoto, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saíram daquela condição que estavam, e saindo dos sepulcros, da dimensão que estavam, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Abraão, Isaac, veja aqui, posso provar isso, posso ver Jesus subir lá, paraíso, está no Velho Testamento, está o velho Abraão, Isaac, Jacó, e outros lá, Samuel, o resto posso ouvi-los. Ele bateu na porta, e eles disseram, quem é? Ele disse, eu sou a semente de Abraão, amém. Posso ver Abraão vir até a porta, abrir a porta, ele disse, sou a semente de Abraão. Daniel, quando olhou ele chegando na porta, Daniel que estava lá no paraíso também, naquele departamento, quando viu ele, disse, olhe lá, é a pedra que eu vi ser cortada sem mãos, ele, olhe lá, é a pedra que eu vi cortada sem mãos. Posso ouvir as pessoas dizerem, lá está ele, eu vi como poeira sob seus pés, as nuvens se movendo, quando os carneiros batiam palmas e as folhas de todos exultavam. Posso ver várias pessoas lá no paraíso esperando por ele. Posso ouvi-lo dizer, ele chegou lá no paraíso e o dia já estava quase para amanhecer, e ele disse para eles, olha, vamos, está raiando o dia lá em Jerusalém, temos que sair daqui, vamos subir, vamos sair daqui. Foi quando o paraíso foi mudado, o quadro, e ele levou-os para a sexta dimensão, que é a região mais alta, região dos salvos. Vamos, o dia está amanhecendo, vamos, temos que sair daqui, vamos subir, porque vocês confiaram no sangue de touros e bodes, esperando pelo tempo do meu sangue, mas o meu sangue foi derramado lá do Calvário. Sou filho de Deus encarnado, toda a dívida de pecado está paga, estamos caminho à saída, saia daí, você não tem que cair misturado mais não, aleluia, glória a Deus. Crente revelado não tem que estar misturado com o mundo mais não. Há uma região dos salvos, e você está na região dos salvos. A mensagem do sétimo anjo é a região dos salvos, aqui na terra. Como é que você pode dizer que está na região dos salvos, vivendo lá no mundo, nas denominações, misturado? Deus separou isso lá atrás. Separou, agora não é paraíso mais não. Existe a região dos perdidos, que é a quinta dimensão, e a região dos salvos, que é a sexta dimensão. Para você gozar. Você não tem que viver misturado com perdido. Espiritualmente, mas não fisicamente. Sim, você tem que trabalhar no meio deles, negociar com eles, mas espiritualmente você está separado. Há um abismo que os separa. Veja, posso ver Abraão tomar a Sara pelo braço lá do paraíso, e aqui vem eles vindo direto, em Mateus 27, quando ele saiu, posso ouvi-los dar uma paradinha perto de Jerusalém lá, porque eles amavam Jerusalém, após a ressurreição, após a saída deles do paraíso. Posso ouvi-los, Abraão e Sara, dar uma paradinha lá em Jerusalém, e de repente posso ver Caifás e outros em pé na rua dizendo, disseram-me que aquele sujeito ressuscitou, Jesus Cristo. Diga, quem é aquele sujeito passando lá? Aquele rapaz, aquela moça? Era Abraão e Sara, pós-ressurreição. É o parágrafo 209 da mensagem. Não são mais velhos. Aqueles eram Abraão e Sara. E quando eles viram, eles desapareceram, porque ressuscitaram em corpos glorificados. Corpo glorificado desaparece, atravessa a parede assim, corpo glorificado.
Eles desapareceram, eles olharam, alguém está... Abraão disse para Sara: Sara, vamos fugir daqui, alguém está nos observando. E eles podiam desvanecer do mesmo modo que atravessou a parede, e mesmo tipo de corpo, aleluia. Isso mesmo, aqui estão todos os profetas e os outros andando por perto, dando uma olhada nas cidades, velha Jerusalém. Eles amavam Jerusalém. E Jesus conduziu para cima, disse: vamos, tem uma dimensão para vocês agora. Para cima das estrelas, lua, nuvens, e levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Jesus senta-se hoje à destra, quer dizer, poder do Pai. Subiu lá, sentou-se lá, todos seus inimigos serem feitos escabelos a seus pés. Sentou-se lá esperando até que chegue o dia de todos seus inimigos se tornarem escabelo a seus pés. Mas ele acabou com esse paraíso que era tudo misturado. Ele criou dimensões separadas para os seus viverem em paz. Você não tem mais que ser um Saul da vida, de viver atormentado. Você tem direito de ser feliz. Há uma sexta dimensão preparada para os santos. Só quando morrermos? Não. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: assim no céu como na terra. Aqui na terra você já pode começar a aproveitar da sua sexta dimensão aqui, separado desses espíritos errados, as doutrinas erradas. Há uma dimensão, o irmão Branco disse na mensagem Fé Perfeita. Jesus, sendo nosso irmão mais velho, ele criou um mundinho para ele viver dentro dele, mundo da fé perfeita. Ele caminhava aqui na terra, mas dentro do seu mundo. Nós podemos caminhar aqui na terra, mas dentro do nosso mundo, não no mundo da quinta dimensão. Quinta dimensão é onde tem demônios com seus twists, com seus cinemas, seus filmes pornográficos. Sexta dimensão é onde tem paz, tem alegria, tem segurança, tem libertação, tem gozo. Escuta, olhe para cá. Você, como um filho, uma filha de Deus, você descobriu nesta noite que você não nasceu para ficar nesse paraíso. O paraíso foi acabado. Com o sangue de Jesus no Calvário, o paraíso foi destruído. Deus criou a dimensão para os santos. E você ainda está nesse paraíso misturado com espíritos errados. Seu espírito cruzado com espírito mundano. Você ainda não foi liberto. Não foi liberta. Jesus veio para libertar. Ele chegou lá e bateu na porta e disse: saiam comigo, vamos embora daqui. Terminou-se o tempo da mistura. Vamos! E aqueles santos que estavam ali acompanharam ele. E passaram, desfilaram, passaram pelo Jerusalém, depois desapareceram e foi subindo. Jesus disse: suba mais, é mais alto. É mais alto, a morada do santo não é no baixo, não, é mais alto. E eles estão esperando por nós, como disse Paulo em Hebreus 11, nos últimos versos. Eles estão esperando por nós, sem nós eles não entrarão na sétima, que é a morada do rei. Estão esperando por nós na sexta. É a morada deles, é a morada nossa. Você pode aqui na terra, em carne, desfrutar do sabor que estes da sexta dimensão estão desfrutando. Eu li, é porque o relógio corre demais, não dá tempo. Mas a esposa do irmão Branham, a primeira esposa, a irmã Hope, porque se você viver, preste atenção nisso, no espírito de demônio, como aquela feiticeira de Endor, ela pode entrar na quinta dimensão e chamar morto. O irmão Branham disse: se um morto vier falar, pode saber que ele está no inferno. Seu parente, nesse centro de macumba, que o feiticeiro pode entrar lá, porque lá é pacto velho. Mas um cristão,
está sob o pacto novo, sangue de Deus. Para entrar lá, tem que ter o sangue de Deus. Eu estava lendo agora há pouco ali, está ali na minha mesa, a mensagem, o Homem Enviado de Deus, volume 1, você pode ler também. Quando a irmã Hope partiu, o irmão Branda chamou ela de volta, ela veio. O irmão Branda estava dentro desse novo pacto, debaixo do sangue de Deus. E o desespero foi tão grande, ele disse: Hope, por favor, volte, volte, volte. E ela voltou e disse: Billy, por que você me chamou? Eu estava num lugar tão glorioso, Billy. Billy, você prega, você não sabe nem o que você prega, Billy. É milhões de vezes melhor do que o que você prega sobre o céu, Billy. Céu, Billy, é 1 milhão de vezes melhor do que o que você prega. E isso era a 6ª dimensão, que ela chamava de céu. E a 7ª, onde está o rei, que é muito melhor ainda. Mas ele, que estava na 6ª, debaixo do sangue do novo pacto, Deus permitiu ele chamar. A ele, não é? A ele. Isso eu achei lindo, porque é vivendo espiritualmente no mesmo gozo que eles vivem lá. Você pode ter aquele gozo aqui, em menor escala, mas você pode gozar um pouco daquilo aqui. Pode, lendo a palavra, orando, cantando, glorificando. Você pode gozar desse gozo que eles estão gozando lá, porque você saiu dessa mistura. Você está separado com Ele pela palavra. Oh, irmão, o privilégio nosso é grande. O problema é que nós não aceitamos o privilégio que Ele nos deu. Nós ficamos amarrando a coisa. Aceite a Jesus na alma, irmão. Entre na sua 6ª dimensão, estado de espírito. 6ª dimensão é estado de espírito. Saia desse estado de espírito mundano, de sofrimento, de derrota. Entre na 6ª dimensão, lugar de gozo inefável, de alegria. Que adianta você falar que é cristão, viver na 5ª dimensão ainda no paraíso, misturado com demônio, espírito errado, cheio de mímicas do mundo, de gestos do mundo. Não, nós agora estamos num pacto novo, pacto do sangue de Deus. Podemos estar separados totalmente com Deus, em espírito, ter novas maneiras de agir, de falar, de proceder. Você é um rei, você é um sacerdote. Se ficar com medo, não. Maior é o que está em vós. Ore da sua maneira. Deus bendito. Ore da sua maneira. Obrigado, Senhor, pela sua manifestação no nosso meio, nesta hora, Pai. Neste dia, Pai. O Senhor tem transformado corações, ó Deus. O Senhor tem mudado espíritos, Pai. Porque a Tua presença no nosso meio faz a diferença, Pai. E nós muito Te agradecemos nesta hora, Pai. O nosso coração ferve nesta hora, Senhor, com a Tua presença no nosso meio. Ó Senhor, obrigado por este momento, o qual o Senhor concedeu para que nós tivéssemos, ó Pai, em Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado pelas curas, Pai. Pela cura da alma, Senhor. Ó Deus. Obrigado, Senhor. Como nós Te agradecemos nesta hora, Pai. Leva-nos em paz, guardados, protegidos pela Tua mão de misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça. Oh Deus, ela nos alcançou nesta hora,
glória, Senhor. Aleluia. A tua graça tem alcançado teus filhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Sim. No nome de Jesus Cristo te agradecemos, Aleluia. Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Lembre-se disso, irmãos.